Graça e paz, queridos, bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou dizer que acho que de todos os dias que eu já preguei aqui na minha vida, acredito que hoje vai ser o dia mais difícil de todos, porque a gente está cercado de pastores, de mestres na palavra, aí a gente fica tremendo aqui, mas eu tenho fé que mesmo em meio ao nervosismo, vai vir uma palavra do alto para o seu coração, amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Livro de Números, capítulo 27, do verso 1 ao verso 8. Número de 27, do verso 1 ao verso 8. Vou ler com vocês. As filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Mala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: o nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor. Continua. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Havia uma lei que prejudicava as filhas mulheres, e essas 5 mulheres tiveram um posicionamento que fizeram a lei de um povo mudar. Esses dias eu comentei com o pastor Luan que Deus tinha me dado uma palavra sobre esse tema, e ele falou: eu também, Deus me deu também uma palavra nesse tema. Aí ele foi lá, comentou com o pastor Roberto Júnior, e o pastor Roberto Júnior falou: Deus também me deu uma palavra com esse tema. Então significa dizer que Deus queria falar de alguma forma. Então vamos fazer uma série de mensagens, que começa a partir de semana que vem. Vocês continuam, dão sequência, que eu também quero ser abençoado pelo que Deus falou na vida de vocês. Para a gente entender melhor o texto que a gente leu, o povo de Israel tinha vivido mais de 400 anos como escravo no Egito. Então Deus usa um homem chamado Moisés para libertar o povo daquela escravidão que o povo de Israel estava vivendo no Egito. E Deus faz uma promessa para esse povo. Deus chega e diz: olha, eu vou dar para vocês uma terra maravilhosa. E como tudo que acontece quando vem da boca de Deus se cumpre, essa promessa se cumpriu na vida do povo de Israel. Só que nesse caminho da escravidão até chegar na terra prometida, haviam obstáculos, e esses obstáculos precisavam ser removidos. Haviam inimigos que precisavam ser vencidos. Haviam situações que necessitavam de ser superadas. E eu quero falar com você que eu tenho certeza que pelo menos uma vez Deus já usou alguém para te dizer que Ele tinha uma promessa na tua vida. Eu tenho certeza que pelo menos em algum culto que você ouviu, você sentiu algo queimar lá no teu coração, dizendo que Deus tinha algo para ser realizado na tua vida. Tenho certeza que pelo menos uma vez aqui. Mas deixa eu te falar algo muito importante. Só se alcança a promessa de Deus depois que se remove obstáculos.
Só se vive a promessa de Deus quem aprende a superar situações não resolvidas. Eu quero já profetizar sobre a tua vida. Estenda a sua mão. Em nome do Senhor Jesus, nenhum obstáculo vai conseguir te parar. Deus vai te fortalecer e você vai superar todas as situações não resolvidas da tua vida. Você crê? Então glorifique o nome do Senhor. Aí a Bíblia prossegue dizendo que o Moisés manda 12 espias para avaliarem a terra prometida. Só que daqueles 12 homens, 10 voltaram apenas falando dos obstáculos. 10 daqueles 12 homens trouxeram apenas um relatório daquilo que a realidade natural mostrava. Só que dois daqueles 12 homens trouxeram um relatório positivo sobre aquela terra, sabe? Haviam 10 que estavam trazendo relatórios de dúvida, mas haviam 2 que não estavam trazendo um relatório de dúvida, estavam trazendo um relatório de fé. Tem uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço. Isso é uma lei da física. Só que tem uma lei espiritual que diz que fé e dúvida não conseguem existir dentro da mesma situação. Miguel, abre para mim, por favor, livro de Tiago, capítulo 1, do verso 6 a 8. Quero que vocês leiam e entendam. Não dá para coexistir na vida de alguém fé e dúvida. Tiago 1, do 6 a 8, olha o que a palavra diz aqui. Vou ler aqui. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, porque é de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou a gente ouve a voz da nossa fé, ou a gente ouve a voz da nossa dúvida. E o que o povo de Israel escolhe fazer? Escolheu ouvir a voz da maioria. Afinal de contas, eram 12 dizendo que ia dar errado, eram 2 apenas dizendo que ia dar certo. Irmãos, já estava tudo certo, era só entrar na terra prometida dentro de pouco tempo. Só que nem sempre aquilo que a maioria está dizendo é o certo. Às vezes nossa lógica humana vai chegar para a gente materializada e dizer assim: olha, para que vai dar errado, desiste que não vai dar certo, não continua que não vai acontecer. Quantas situações a gente se depara? Essa situação aqui foi uma, a gente está quase 1 ano lutando contra essa situação. Só que o que a gente fez? A gente faz o que todo crente tem que fazer: colocar diante daquele que resolve, colocar diante daquele que traz solução. A gente clamou ao Senhor e temos fé. Eu lembro que uma vez, num culto do amigo desse, eu brincando, eu falei assim: por favor, coloca aqui na TV. E não tinha TV nenhuma aqui. E agora tem. Tem coisas na sua vida que vão acontecer a partir do momento que você colocar no teu coração um entendimento que aquilo que a tua mão não alcança, a mão de Deus tem poder para fazer você alcançar. A nossa lógica humana às vezes vai dizer que vai dar errado, mas a nossa fé vai dizer para a gente que nós temos um Deus que tem poder para fazer dar certo até coisas que pareciam que ia dar errado. Quantas vezes a gente deixa a nossa fé de lado para a gente se agarrar àquilo que a nossa realidade está mostrando? Eu quero dizer para vocês nesta manhã: nunca fique no meio entre a fé e a dúvida, porque quando a gente faz isso, a gente faz igualzinho o povo de Israel. E entre a fé e a dúvida existe uma palavra que ninguém quer viver, que é o fracasso. Entre a fé e a dúvida existe o fracasso.
Às vezes a gente dá mais atenção para aquilo que a gente está vendo do que para aquilo que Deus prometeu para a gente. O povo de Israel deu mais ouvido para a realidade do que tudo aquilo que Deus vinha mostrando. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar para você fazer um pacto com Deus nessa manhã, que nunca mais você vai viver uma vida de dúvida. Porque ou a sua dúvida vai deixar você na mesma situação que você está, ou ela vai fazer a sua situação piorar ainda mais. Agora, andar na fé vai te levar a viver situações de livramento. Andar na fé vai fazer você viver situações de vitórias que você nunca imaginou viver. Eu quero profetizar de novo sobre a tua vida. Estenda a tua mão. Nessa manhã Deus coloca um ponto final na sua vida de dúvida, e você começa a viver uma nova vida, onde você anda na fé, no poder do nome do Senhor Jesus. Às vezes parece que a gente esquece que Deus vem realizando milagre após milagre na nossa vida. Aí no que a gente fica focado? Naquilo que Deus não realizou. Deus fez um monte de coisa acontecer, continua fazendo, e a nossa atenção fica perturbada porque Deus não fez alguma coisa do momento. Aquele povo tinha visto o mar se abrir no meio. Aquele povo, eles viam que as suas roupas, seus sapatos não envelheciam. Havia uma coluna de fogo durante a noite, por causa do frio do deserto. Havia uma nuvem que protegia eles do calor do deserto. E ainda assim, o povo de Israel escolheu um caminho de dúvida. O povo de Israel escolheu um caminho de murmuração. Aí então Deus decidiu que todos aqueles que tinham escolhido o caminho de dúvida e murmuração iriam ficar para trás, iriam ficar pelo deserto, não iriam entrar na terra prometida. E eu quero falar talvez a coisa mais importante dessa mensagem de hoje: quem escolhe o caminho da dúvida e da murmuração fica pelo deserto. Nossa murmuração tem poder até de travar aquilo que a gente já iria receber de Deus. E nesse grupo da dúvida, da murmuração, quem estava lá? Um homem chamado Zelofeade. Zelofeade morre com esses no deserto e deixa 5 filhas mulheres. E de acordo com as leis que vigoravam naquela época, se um homem não possuísse filhos homens, as filhas mulheres não tinham direito a receber nenhuma herança. Aí quando a terra prometida fossem ser distribuídas entre as famílias de Israel, aquelas 5 filhas de Zelofeade, elas estariam desamparadas, elas estariam sem um local para poder viver. Qual seria o futuro daquelas 5 filhas de Zelofeade? Ou elas viveriam de favor, iriam viver mendigando, teriam um futuro terrível. Deixa eu falar algo importante. O erro de um pai colocou em destruição o futuro de 5 filhas. Eu quero falar algo muito importante aqui para quem é chefe de uma família, quem é chefe de uma casa. Eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês o que há de mais importante na sua vida, você que é o chefe da família, você vai me responder: o que eu tenho de mais importante é minha família. Eu tenho certeza que vai ser a sua primeira resposta. Então eu quero te dizer, toma muito cuidado com as suas decisões, porque as suas decisões não comprometem apenas você. As consequências da sua atitude sempre vai comprometer a sua família de alguma forma. O que você faz sempre vai respingar na tua família. Tudo aquilo em que eu erro na presença de Deus não prejudica só a mim, prejudica a minha família também. Imagino que muitos filhos aqui, foi Dia dos Pais semana passada, muitos filhos aqui gostariam de ter tido um pai presente. Muitos filhos aqui gostariam de ter visto o pai presente nos momentos mais importantes da sua vida e não tiveram esse prazer e esse privilégio. Quantos pais aqui
passaram pelos momentos, quantos filhos aqui passaram pelos momentos mais importantes da vida, queriam olhar sentado ali a presença do pai e não tiveram? Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu tive, e é horrível não ter a presença de um pai. Aquelas 5 mulheres estavam vivendo a dor da ausência de um pai. Aquelas 5 filhas estavam vivendo a consequência do pecado de um pai. Zelofeade escolheu andar do lado contrário da vontade de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Escolha estar do lado daquele pessoal que vai avançar. Não esteja do lado de pessoas que vão ficar pelo deserto. A ausência de um pai provoca dores terríveis. E você que já sentiu sabe o que eu estou falando. A dor da ausência do pai está atrás de cada vazio que a gente sente no coração. Às vezes um sentimento de abandono, às vezes um sentimento de rejeição. E às vezes muitos de nós estamos aqui na igreja para a gente tentar esconder uma dor que está aqui dentro. Uma dor que às vezes machuca nosso coração e a gente não entende o porquê daquela dor. Só que em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra de cura do céu sobre a tua vida. As suas emoções vão ser curadas. O pai terreno pode ter faltado, mas o pai que está no céu nunca vai faltar na tua vida. Ele vai estar presente em cada momento, te abençoando, te guardando, te cuidando. Você nunca mais vai vir para esse lugar para disfarçar sua dor, sabe? Eu tenho fé que você vai ser curado e transformado pelo poder do nome de Jesus. O pai que a gente tem aqui na terra, humano, ele falha, ele às vezes abandona, rejeita, decepciona. Mas o papai do céu, ele nunca decepciona. O papai do céu nunca rejeita, nunca abandona. O papai do céu nunca vai faltar, nunca vai falhar, nunca vai abandonar a gente, sabe? E o interessante é que o significado do nome das filhas de Zelofeade é algo maravilhoso. Tinha uma filha de Zelofeade que se chamava Macla, e o significado do nome Macla é confiança. A outra filha de Zelofeade se chamava Hogla, e o significado da palavra Hogla é equilíbrio, aquela que não anda com os pés amarrados. E quantas situações às vezes que a gente vive que vão arrancar nosso equilíbrio. Às vezes no seu caso pode não ser a ausência de um pai, pode ser uma ausência de uma mãe, a ausência de uma esposa, a ausência de um marido, a ausência de um filho. Às vezes a gente faz gabinetes até de pessoas de outras igrejas. E quantos casamentos que às vezes a gente atende que são casamentos de mentira. Mas a palavra de Deus que a gente libera é que Jesus tem poder para transformar casamento de mentira em casamento de verdade. Onde havia briga vai haver amor, onde havia desunião vai haver paz. O nome de Jesus tem poder para mudar tudo. Tem momento que falta equilíbrio, mas quando o equilíbrio faltar na sua vida, a palavra de Deus vai ser o chão que você vai pisar e vai ficar de pé. Tudo aquilo que faltar na tua vida, você vai encontrar em Jesus. Interessante que a gente fala sobre pai, sobre filho. Toda vez que acontece alguma coisa com o filho, a primeira coisa que ele faz é ir correndo para procurar o pai, porque ele resolve. Não é mais ou menos assim que acontece? Às vezes eu vejo o Cleiton, tá ali o diácono Cleiton, aí um dos filhos vem, acontece alguma coisa, vai até ele, eu fico observando. E é muito lindo essa situação em que o filho vai procurar o pai, porque o pai resolve. Então eu quero te dizer nessa manhã, conta para o seu papai do céu o que está acontecendo no seu coração, que ele vai resolver para você. O único que podia
resolver aquela situação daquelas 5 mulheres era Moisés. Só que chegar até Moisés não era uma tarefa fácil. Tinha que passar primeiro pelos 70 anciãos. Se conseguisse, teria que passar pelo sumo sacerdote, no caso Eleazar nesse tempo, porque Arão já havia morrido, para talvez conseguir chegar em Moisés. Aí me fez lembrar o nome da outra filha de Zelofeade, que era Tirza. E Tirza significa prazer em Deus. Aí o nome da outra filha de Zelofeade era Noa, que significava trabalho. O nome da outra filha de Zelofeade era Milca, que significava autoridade. E achei interessante que no nome de cada uma delas já havia tudo o que era necessário para que elas alcançassem a graça de Deus. Macla, Ogla, Milca, Noa e Tirza. Confiança em Deus, equilíbrio em Deus, autoridade de Deus, trabalho para Deus, prazer pela presença de Deus. Está aí a receita. Está aí o que você precisa para você mudar tudo na tua vida. Essas mulheres conseguiram chegar até Moisés, e aquilo que era problema Moisés levou para Deus, e Deus deu uma sentença de que a lei deveria ser mudada. Aquele que faz a lei tem o poder de mudar a lei. Aquele que está vendo a situação que você está vivenciando tem poder para transformar a situação que você está vivendo. O céu, ele tem poder para destravar aquilo que aqui na terra está travado. Em nome, da sua mão, em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida, que aqui na terra ninguém vai travar aquilo que o céu já liberou sobre a tua vida. Receba liberação do céu em todas as áreas que você precisa. Elas levam a causa para Moisés, Moisés leva a causa para Deus, e Deus faz mudar a lei em favor delas. Elas passaram por perdas, por dores, como cada um de nós, mas elas não tiraram o foco de que elas precisavam resolver aquilo. Não vai ser as perdas que você sofreu que vão tirar você da presença de Deus. Não vão ser as perdas que você sofreu que vão tirar você do foco. E o interessante é que até aquele momento nunca tinha acontecido nada parecido. Mudaram uma lei. Elas viveram um milagre que nunca tinha acontecido. Elas viveram um milagre inédito. Só delas conseguirem chegar até Moisés já era um milagre. Tem coisas que Deus vai fazer por nós sem que a gente precise fazer nada. Mas tem coisas que Deus só vai fazer quando a gente se posicionar para fazer aquilo que cabe a gente fazer. Milagre inédito que às vezes a gente quer viver, a gente só consegue ativar ele com posicionamento diante do altar. Não dá para ativar milagre inédito, sobrenatural, querendo ter uma vida com Deus bem normal. Você tem que conseguir destravar o normal e entrar na esfera do sobrenatural de Deus. Tem milagres que só acontecem quando a gente se posiciona. É muito forte você parar e analisar essa história. 5 mulheres mudaram uma lei. Haviam talvez milhões de pessoas. Não sou um mestre da palavra igual o Diácono Mauro, Pastor Luiz Cláudio, que sabe os números exatos. Se eu perguntar para eles ali, eles vão falar: haviam 4.315 e mais algumas não sei o que lá, tantos animais. Eles vão falar tudinho com detalhes, se perguntar para um dos dois ali. Mas haviam muitas pessoas ali. Dificilmente 5 pessoas, ainda mais 5 mulheres, numa sociedade em que a mulher não possuía um valor. Essas 5 mulheres,
elas tinham entendido coisas que a gente não entende. Com Deus não é vantagem e desvantagem que funciona. Com Deus não é quantidade de pessoas. Com Deus não é número. Com Deus é posicionamento diante do altar. Com posicionamento você altera tudo. Com posicionamento você transforma tudo o que você precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar para ficar de pé. Quero ficar de pé e quero te convidar para vir aqui na frente. Você que precisa de um posicionamento para resolver alguma coisa na tua vida, que a gente vai clamar. Está com uma situação que precisa de milagre, vem aqui. Quando você vem aqui, você está dizendo: Deus, eu não sei resolver, mas eu acredito que se eu vier aqui com fé, eu posso receber uma ligação, uma notícia de que as coisas vão mudar. Você que deseja mudar uma situação essa semana, que você não tem, nem sabe o que fazer, mas precisa de uma solução, vem aqui, que a gente vai orar por você. Porque o Deus que é adorado nesse lugar tem poder para destravar aquilo que aqui na terra está travado. O Deus que a gente adora nesse lugar tem poder para mudar quadros que você nem imagina. Quem quer viver milagre inédito, vem aqui. Eu vou clamar ao Senhor pela tua vida. Eu quero que você dê uma resposta para Deus nesse momento. Faça a sua oração e fale para Ele. Deus, eu estou numa situação que eu nem sei como resolver. Deus, eu estou numa situação que precisa ser destravada, mas eu não sei como fazer. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu tenho fé que vai ser destravado. O céu tem poder para destravar. O céu tem poder para resolver. O céu tem poder para fazer milagre inédito na tua vida. Então, em o nome do Senhor Jesus, venha com fé que você vai contar testemunho. Venha com fé que você vai viver milagre que você nunca viveu. Em nome do Senhor Jesus vai haver transformação. Em nome do Senhor Jesus vai haver mudança de situações. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a voz em oração, porque eu creio no poder daquele que resolve. Deus, quantas vezes a nossa situação humana nos desespera, a nossa situação humana nos deixa com medo, a nossa situação humana nos faz a gente entrar em ansiedade, síndrome do pânico, faz a gente perder o sono. Mas enquanto a realidade mostra aquilo que nos faz sofrer, a tua palavra nos dá esperança, a tua palavra nos dá um novo começo, um novo caminho. Então, em nome do Senhor Jesus, sara cada ferida deixada pela ausência do Pai, cada ferida deixada por um problema familiar, cada ferida deixada por alguma situação em que houve traição, situação onde houve abandono, situação onde houve decepção, situação onde humanamente a gente fica abalado. Mas que seus filhos saiam daqui restaurados por essa palavra do céu, restaurados pelo teu poder. Então, em o nome do Senhor Jesus, libero palavra de cura. Receba a cura do céu, receba a transformação do céu, receba tudo aquilo que você precisa de Deus. Receba o favor de Deus nessa manhã. Volte para casa transformado, volte para casa fortalecido, volte para casa com a certeza de que o céu tem resposta. Volte para casa com a certeza de que o céu guerreia em seu favor. Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura casamentos. Em nome do Senhor Jesus, restaura a vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, relacionamentos recuperados entre pai e filho, entre filho e mãe. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que aquele que esteja passando por situações difíceis no trabalho, instabilidade financeira, insegurança, que o céu entre com providência, que o céu entre com resposta, que haja um novo começo. E tenho fé que cada um que decidiu fazer essa oração e vir diante do altar, vai contar que o céu entrou em uma ação, vai contar que o céu fez acontecer. Então, em o nome do Senhor
Senhor Jesus. Libera uma palavra de cura, vitória, transformação, restauração, em o nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo ao Senhor pela vitória que você vai receber do céu. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão. Antes de você ir, toma um café com a gente. Preparamos com muito carinho para você uma recepção ali fora. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos que esperam a volta do Senhor Jesus. E toda a igreja do Senhor Jesus diga: aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe. Um ótimo final de semana para vocês.